Bom dia, estamos começando mais um programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. O tema abordado hoje será Espiritismo e Espiritualismo. Qual a diferença entre os termos? Há entre eles pontos de semelhança? O espiritualista é espírita e o espírita será necessariamente espiritualista? Quem vai conversar conosco sobre esse tema é o jornalista Jomar Moraes, conferencista, uma figura amplamente conhecida no movimento espírita do Rio Grande do Norte. Raul Teixeira falará também no segundo bloco sobre o mesmo assunto. Jomar Moraes é nosso convidado e a entrevista foi realizada nas dependências da FEB. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que ao vir à luz em 18 de abril de 1857, em Paris, a obra básica da doutrina espírita trazia um antetítulo que esclarecia o gênero da publicação: Filosofia Espiritualista. Então, o Espiritismo é espiritualismo. O Espiritismo é uma doutrina que vem afirmar, reafirmar a existência do espírito, a sobrevivência do espírito, a espiritualidade como a dimensão mais profunda do homem. Existem muitas doutrinas espiritualistas. O espiritualismo é muito antigo. Há milênios, o homem concebeu e pratica o espiritualismo. A doutrina espírita tem a sua especificidade, embora o próprio Allan Kardec tenha destacado nas obras básicas da doutrina espírita que o espiritismo não traz nenhuma novidade essencial. O que o espiritismo faz como filosofia é apresentar de um modo novo e aprofundar aqueles conhecimentos, aquelas revelações que as religiões ancestrais já haviam nos proporcionado. Os pontos básicos da doutrina espírita estão presentes em todas as tradições religiosas. E quando, antes mesmo da publicação do Livro dos Espíritos, o Espiritismo começou a impactar as religiões tradicionais, Allan Kardec tranquilizou os sacerdotes, os líderes que temiam o crescimento do Espiritismo, dizendo que o Espiritismo não veio para destruir nenhuma religião, nenhuma corrente espiritualista, nenhuma escola espiritualista, mas pelo contrário, veio para confirmar os ensinamentos básicos de todas elas. Esta é a missão do Espiritismo. O Espiritismo confirma as verdades tradicionais que as religiões sempre pregaram, sempre apregoaram, e, no entanto, não tinham condição de apresentar uma prova experimental. Talvez esteja aí a grande novidade, uma das grandes novidades do Espiritismo: demonstrar as verdades, demonstrar experimentalmente as verdades que as tradições ancestrais já divulgavam há milênios. Bom, a Índia é um universo. A Índia é um país que reúne contradições. Não é uma coisa muito diferente do nosso país, onde existem também diversidades, imensas diversidades e contradições. A Índia mantém semi-preservada a mais antiga tradição religiosa da humanidade, a tradição dos Vedas.
Mas a Índia também, não nos esqueçamos, é um país que tem materialismo, é um país que tem conflito religioso, é um país que tem riqueza e pobreza, é um país que tem todas as contradições da condição humana. E é preciso também que nós realcemos um detalhe. Em todo o mundo, em todas as correntes religiosas, existe um núcleo que nós podemos chamar de iniciático, esotérico, que estuda a essência da tradição, pratica a essência da tradição, e temos um nível, digamos assim, mais popular da transmissão do conhecimento religioso e da sua prática também. Isso existe na Índia. Nós vamos encontrar na Índia os sábios, os gurus, os ascetas, os religiosos que vivem a essência da sua tradição. E vamos encontrar a grande massa que participa da prática popular das diferentes seitas do hinduísmo. Não há muita diferença entre a prática popular da religiosidade no Oriente e a prática popular da religiosidade no Ocidente. Nós vamos encontrar nos templos hinduístas as pessoas também fazendo as suas promessas, as pessoas também tocando nos sinos, tocando nas imagens, em busca de um benefício material, da mesma forma que nós vemos aqui no Brasil. Nas religiões tradicionais, as pessoas realizando as suas trocas com Deus, e até mesmo no movimento espírita, naqueles rincões ainda razoavelmente desinformados sobre a essência do espiritismo. Podemos, no entanto, afirmar que há uma espiritualidade mais forte na Índia do que no Ocidente, em razão dos milhares de anos de ensinamentos e práticas que se internalizaram no coração daquele povo. E isto faz uma diferença profunda da maioria da população. Em resumo, os praticantes religiosos na Índia são pessoas, são homens, e têm as suas virtudes e os seus defeitos. Lá como aqui, em que pese a passagem dos grandes enviados, dos grandes missionários da espiritualidade, existe a prática da essência e a corrupção das tradições. Lá como aqui, existem os praticantes sinceros, existem os que se utilizam também do conhecimento religioso para manipular consciências, existe também a verdadeira prática espiritual e o materialismo espiritual, que nós conhecemos tão bem aqui no Ocidente, que transforma as religiões em balcões de trocas, em os sacerdotes em intermediários, às vezes regiamente comissionados das benesses do céu. Eu faria um link entre a afirmação do professor Herculano Pires e o ensinamento de Allan Kardec em A Gênese, quando nos fala da emergência de uma nova era e de uma nova geração. No capítulo 17 de A Gênese, Kardec coloca como características desta nova era e desta nova geração que se insere nesta nova era, uma predisposição da maioria da humanidade para o bem, uma tendência à unidade de crença, um reconhecimento da espiritualidade, digamos assim, como dimensão mais profunda, como base do ser.
Isto nós já vemos na Terra hoje. Às vezes, nós achamos, pretendemos afirmar que a era nova, né, que todas as tradições religiosas, de uma certa forma, anteciparam, anunciam, ela se caracterizaria por uma varredura total dos espíritos maus da face da terra, pela expulsão total da ignorância espiritual. Mas não é isso o que Allan Kardec coloca em A Gênese, os Milagres e as Tradições. O que caracteriza a Era Nova é essa prevalência dos bons sobre os maus. Mas na Era Nova ainda teremos aqui na Terra todas as contradições da condição humana. Então, acho que nós estamos vivendo este momento, que também Allan Kardec em A Gênese chama de regeneração, o movimento de regeneração na Terra. E dentro deste movimento, o Espiritismo tem um papel muito importante a cumprir. Qual é esse papel? Também está no livro A Gênese, o de secundar o movimento de regeneração da Terra, auxiliando, impulsionando o progresso moral. Não cabe ao Espiritismo fazer definições na área da economia, na área da política, em outros segmentos do conhecimento e da atividade humana. Como filosofia espiritualista, o Espiritismo nos ajuda a entender melhor aquilo que o conhecimento humano produziu, lança um novo olhar sobre o conhecimento humano e nos convida a fazer a aplicação desses conhecimentos no sentido do bem. Nesse aspecto, o Espiritismo, então, impulsiona o progresso moral da humanidade. Esta é a grande missão do Espiritismo, conforme nos foi apresentado pelo codificador Allan Kardec. Chegamos agora ao final do primeiro bloco. No próximo bloco, Raul Teixeira vai falar sobre espiritismo e espiritualismo. Fique conosco, voltamos em poucos segundos.